E a nossa mensagem já é sobre o Natal, ou sobre Cristo Jesus, que nós estamos celebrando o nascimento dele no dia 25 de dezembro. Apesar de não sabermos o dia exato do seu nascimento e nem o mês, mas o mais importante não é saber que o dia exato que ele nasceu. O mais importante é saber que ele veio, que ele se fez carne e que ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E que ele morreu por nós. Ele foi crucificado, mas ressuscitou. Ele não está morto. E graças a Deus que ele está vivo. E hoje, na celebração da ceia, nós estaremos trazendo à memória aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ele não somente veio para ser crucificado, ele veio para revelar o Pai, ele veio para revelar a respeito da salvação e tomar sobre si os nossos pecados na cruz, que aquela cruz era minha, era sua. E ele teve um ministério de 3 anos aqui na terra. Ele andou com seus discípulos durante 3 anos. Ele escolheu 12 homens para treiná-los, para estar com ele dia e noite. Foi uma faculdade intensiva. E que ao partir daqui, após a sua morte e a sua ressurreição, nesse texto bíblico que nós vamos ler hoje, que é Evangelho de João, capítulo 14, pode ir abrindo já. E só para a gente entender, o texto não é esse que nós vamos ler. Vamos abrindo no Evangelho de João, capítulo 14, mas logo nos primeiros versículos ele diz: o coração de vocês não se perturbem, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, ou muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhe teria dito, pois vou preparar lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, voltarei, e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, quando ele partiu, ele deixou não somente uma promessa que ele voltaria para nos buscar, mas ele nos deixou também uma missão de dar continuidade àquilo que ele começou há 2000 anos atrás, ou há quase 2000 anos atrás. Durante o seu período de ministério, ele treinou, e após a sua morte e ressurreição, no dia que ele foi levado aos céus, ele deixou uma missão àqueles que ele treinou, àqueles que colocaram nele a sua confiança. E este evangelho que ele começou há 2000 anos atrás chegou até nós. E agora a responsabilidade é nossa, não somente de celebrar a sua vinda, não somente de trazer à memória a sua ida, não somente de lembrar que ele tem uma promessa de voltar, que está perto. E quando pensamos na vinda do Senhor, não é motivo de nós ficarmos atemorizados. Apesar de muitos crentes ficarem com medo da vinda de Cristo, não é para nós ficarmos, pelo contrário. Porque quando ele vier, nós teremos eterna morada com ele nos céus, aonde não há dor, aonde não haverá preocupações, aonde não haverá limitações como nós temos hoje, de enfermidades e outras coisas mais. Lá nós não envelheceremos. Lá não há pessoas com deficiência. Então a vinda do Mestre, a vinda daquele que nasceu há 2000 anos atrás, aproximadamente, é motivo de grande alegria.
é motivo de júbilo. Portanto, convido vocês a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler somente o versículo 6 do capítulo 14, que é justamente o texto que nós vamos discorrer nesta noite. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Graças te damos, Senhor. Não somente pela revelação que o Senhor faz aqui nesse texto, de que o Senhor é o caminho, de que o Senhor é a verdade, de que o Senhor é a vida. Ó Deus, glorificamos e exaltamos o teu nome por tamanha demonstração de amor. Sem o teu Filho Jesus estaríamos completamente perdidos, sem destino contigo nos céus. E através dele, através do teu Filho, nascido há quase 2000 anos atrás, ou aproximadamente 2000 anos atrás, nós temos a oportunidade de trilhar por esse caminho que é Ele próprio. E Ele não somente é caminho, Ele é orientador. Ele nos orienta, Ele nos motiva, através das suas palavras, a andarmos por este caminho, para que nós tenhamos intimidade com o Senhor, relacionamento com o Senhor, de tornarmos a termos um relacionamento de pai e filho. Graças te damos, Senhor, porque Ele abriu as portas dos céus para todos aqueles que creem nele. Portanto, fala aos nossos corações através da tua palavra. Queremos te ouvir. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Irmãos, aquele texto que a gente tem colocado diariamente para vocês, não é somente para vocês serem edificados, é para vocês enviar para alguém que vocês queiram evangelizar, porque todos aqueles textos são evangelísticos, mas também nos edifica cada vez que nós ouvimos. Jesus, ele declara que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Queridos irmãos, quando Jesus Cristo declara isso nesse texto, olha, é com imensa satisfação. E por que não dizer com entusiasmo? Que nos reunimos aqui para nós refletirmos a respeito desse texto bíblico que é tão conhecido e que é tão esperançoso para aqueles que depositam em Cristo a sua confiança plena e somente nele. Quando ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, nesta passagem, Jesus nos oferece uma orientação clara. Em um mundo repleto de confusões, Jesus ele nos oferece uma opção ou uma orientação bem clara, sem deixar nenhuma margem de dúvida, de que Ele é a solução para o nosso andar sem rumo. O andar do ser humano, o andar daqueles que vivem neste mundo sem saber para onde ir.
Neste mundo de tantas incertezas, de tanta confusão, nós vamos explorar esse texto, ou pelo menos, principalmente, o significado profundo desta palavra ou desta frase de Jesus quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E avaliar esta frase, como ela, ou como essas palavras, se aplicam à nossa vida. Quando ele fala isso, ele não fala somente para os discípulos que lhe acompanhavam naquele momento. Ele fala para todos, toda a humanidade. E o que esta frase, o que isto que ele afirmou nesta época, tem a ver com nossos dias de hoje? Vamos ver o contexto dessa declaração de Cristo Jesus. Essas palavras foram pronunciadas por Jesus Cristo em um momento muito significativo, pois enquanto ele se preparava para a sua crucificação, ele sabia que estava chegando o momento. Ele estava confortando os seus discípulos. Seus discípulos se sentiam inseguros. De vez em quando, Jesus estava falando a respeito da sua partida. Eles não somente se sentiam inseguros, mas também confusos sobre o futuro. O Senhor Jesus, ele se apresenta como o caminho. E não somente para os seus discípulos, não somente para aqueles que o conhecem, mas para toda a humanidade. Todos aqueles que vivem nesse mundo sem uma certeza da eternidade. Há muitas pessoas que chegam a dizer: mas ninguém tem certeza de ir para o céu. Tem. E Jesus Cristo veio dos céus para dar essa certeza ao pecador. Pois ele declara claramente que ele é o caminho e quem andar por ele, de forma nenhuma será confundido. Não se decepcionará aquele que tem Jesus como caminho para o céu. O caminho para o céu não é a igreja. O caminho para o céu não é um líder religioso. Apesar de terem muitos venerados como Maomé, Buda. Na Índia há milhões de santidades, onde as pessoas que vivem lá e que veneram essas santidades como animais, têm a sua esperança neles. Mas o verdadeiro caminho e único é Jesus Cristo. E quem caminha por ele, quando ele se declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade, não há verdade fora de Cristo, não há caminho que leve a Deus que não seja Jesus. Ele se coloca como caminho para todos que querem chegar a Deus. E por isso ele veio para que desse a nós, ao pecador, a certeza de ir para os céus. Não pode o pecador simplesmente não ter certeza de que vai para o céu. Há essa opção única. Neste mundo nós somos constantemente confrontados com decisões que devemos tomar, com direções que devemos andar, e a busca pelo sentido da vida
e pela verdade é algo que todos, em algum momento, buscam. Jesus, ele nos fornece uma resposta para aqueles que vivem em busca de resposta. Resposta inequívoca. Ele é o caminho que devemos seguir. Ele é o caminho que devemos ter como meta, como objetivo. Qual a lição que devemos extrair desta frase de Cristo Jesus para os nossos dias de hoje? Que lição devemos extrair desta tão importante frase de Jesus Cristo? Tão importante declaração aos seus discípulos, quando Tomé pergunta: Senhor, nós não sabemos que caminho o Senhor vai, como nós podemos segui-lo? No versículo 5, Tomé lhe diz: Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai. Como então nós podemos saber o caminho? Eles estavam confusos. O próprio Cristo Jesus se declara o caminho. Ele não é apenas o caminho. Ele é também o guia do caminho. E ele é um guia que anda com quem anda no caminho cada instante, cada momento. Nós não caminhamos no caminho sozinho. Sozinhos nós somos completamente incapazes de andar neste caminho. Quando ele se declara o caminho, ele também mostra que ele é o único que pode conduzir quem caminha nesse caminho ao Pai. Somente ele. Somente ele é o guia. Não adianta você procurar Maria, José, Pedro, Antônio, qualquer outro guia, porque não vai funcionar, você não vai chegar ao Pai. Quem quiser andar no caminho e chegar ao Pai tem que ser por meio dele. Ele tem que ser o guia. E somente ele. Jesus não precisa de ajuda de ninguém para nos conduzir até o Pai. Ele nos orienta nos momentos de incerteza e de dúvidas. Porque mesmo sabendo que ele é o caminho, em algum momento nossa natureza humana coloca algumas interrogações na nossa mente. Mas ele está ali para nos orientar. Como uma rota clara, claramente estabelecida. Ele nos conduz a um destino de paz e contentamento, prazer. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, é um dos textos bem conhecidos da Escritura Sagrada. Ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Aliás, estou recitando o texto errado. O pastor vai começando a ficar velho, vai começando a ler. É isso mesmo, não estou errado. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida plena, vida abundante, vida satisfatória. Então o Senhor Jesus, ele veio para nos dar um destino de paz e contentamento, segurança.
em um período em que várias vozes disputam a nossa atenção. O Senhor Jesus, Ele nos chama a focar nele. Há muitos pregadores da internet, há muitos pregadores da televisão, há muitas pessoas se declarando que é Ele que fala a verdade, aonde as pessoas se enaltecem nas suas pregações. A pregação que enaltece aquele que morreu na cruz não vem de Deus. Tenham muito cuidado. E há muitas outras distrações nesta vida que nos tiram o foco de Jesus Cristo. Não é somente as pregações que não falam, que não enaltece a Cristo. Mas há muitas outras distrações da vida que nos roubam o tempo de conhecermos melhor aquele que é o caminho. Mas o Senhor Jesus chama aqueles que querem encontrar o caminho para focar nele. O Senhor Jesus Cristo, Ele diz que Ele é a vida. Vida nem sempre significa você respirar, andar e tomar decisões. Vida significa relacionar-se com Deus. Todo ser humano terá uma eternidade. Não somente aqueles que vão para o céu. Os que irão para o inferno também viverão lá por toda a eternidade. O espírito não morre nunca. Aqueles que têm a Cristo como caminho para o céu, o seu espírito estará com Deus, você viverá eternamente com Deus. Isto é vida eterna. Vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo, a quem Deus nos enviou. Está lá em João capítulo 17, versículo 3. É o único texto bíblico que diz o que significa a vida eterna. E quando nós chegarmos no céu, nós o conheceremos, aliás. Conheceremos a Deus e conheceremos a Jesus Cristo face a face. Nós o conheceremos de fato como Ele é. Aqui nós o conhecemos em parte. Conhecemos aqui somente aquilo que Jesus Cristo veio revelar, que é o suficiente para você seguir ao caminho dos céus. E quando chegarmos lá, conheceremos face a face aquele que nos ama sem medida. Finalmente, Jesus Cristo é a vida. Ele não apenas nos oferece uma existência física, mas uma vida plena e abundante, ainda aqui nessa terra. Ainda não no céu, aqui. Se nós nos mantermos no caminho, se nós nos mantermos focados nele, a promessa de João capítulo 10, versículo 10, é que teremos uma vida aqui abundante, uma vida plena, uma vida satisfatória. Quando nós estamos conectados com Ele, com Cristo Jesus, nós experimentamos a verdadeira alegria, a paz que o mundo nem conhece, quanto mais oferecer a alguém. O Senhor Jesus, Ele veio para nos dar vida, e uma nova vida. Aqueles que realmente depositaram a sua confiança única e exclusivamente nele. Uma vida repleta de esperança,
de significado, de certeza de para onde você vai depois desta vida terrena. Mesmo em tempos difíceis nesta vida e em meio às adversidades, Ele promete a todos aqueles que andarem com Ele, que estiver conectado nele, Ele promete estar constantemente acompanhando, andando com quem deposita nele a sua confiança. Ele não nos deixa nunca mais. Ele traz conforto nos momentos difíceis. Quem de nós não teremos ou não temos ou não tivemos momentos difíceis? Ele traz conforto e renovo. Todos nós temos momentos na vida, nesta vida de canseira, de enfado, de angústia. E o Senhor promete-nos alívio. Ainda no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, o próprio Cristo declara aos seus discípulos: neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Bom ânimo é significado de confiança. E ele diz: eu venci o mundo. Ele diz para a gente depositar nele a nossa confiança. Essa vida que Ele oferece, ela é acessível a toda e qualquer pessoa, independente do pecado que você tenha cometido, independente do pecado que a pessoa que você conhece tenha cometido. Jesus faz esse convite ali também, a andar por esse caminho que chega no céu. Pois Ele, quando na cruz, Ele tomou o nosso lugar e tomou sobre si todo e qualquer pecado, independente de qual que seja o pecado. É muito importante você escolher que caminho você quer caminhar. No caminho que te dá segurança? No caminho que você tem um guia seguro, constante? Ou no caminho em que você quer ser livre e andar do jeito que você quiser? Aonde você chega, aonde você quer? Ou que imagina querer? Mas o Senhor Jesus, Ele mostra um caminho que dá aos céus, não dá em outro lugar, e que não adianta nós tentarmos cortar caminho, não adianta você tentar chegar de outra maneira, porque não vai dar lá. Não vai. E não é só pelo fato de você estar na igreja. Há muitos que estão na igreja que ainda não caminham por esse caminho. Continua servindo as suas próprias vontades, a sua própria natureza, os seus próprios gostos. Quando nós dizemos que servimos a Cristo e só fazemos aquilo que nós queremos, estamos servindo simplesmente o nosso próprio ego e não a Cristo ainda. Quando nós achamos o que é correto e não procuramos saber o que a Escritura diz, nós estamos andando de acordo com o nosso trajeto, para onde nós queremos chegar. Para ter certeza da vida eterna, é necessário abrir mão da nossa natureza humana e permitir que o Espírito Santo de Deus nos controle. O Senhor Jesus, Ele concluiu essa declaração enfatizando que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso nos recorda que para experimentar a verdadeira vida e comunhão com Deus, precisamos optar por seguir a Jesus, buscando a sua vontade, conhecendo o melhor, conhecendo a sua vontade, conhecendo as suas revelações bíblicas, aquilo que está na Escritura Sagrada. Ele é a única ponte que nos conecta ao Pai.
Ao fazermos esta escolha de andar por esse caminho, de colocar a nossa confiança única em Jesus Cristo, ao fazermos esta escolha, nós abrimos a porta para um relacionamento profundo e transformador com Deus. Não tente transformar a sua vida para agradar a Deus, que Ele quer transformar-nos, porque se nós transformar a nossa vida, nós vamos transformar segundo o que nós achamos que é correto. Você tem que entregar a sua vida do jeito que você é, do jeito que você está, e permitir que Ele faça a transformação necessária, que todos nós precisamos. Todos os dias precisamos observar a nossa vida e buscar no Senhor a orientação dEle. Todos os dias. E é por isso que é necessário lermos a palavra todos os dias, porque cada vez que nós lemos a Bíblia, é como nós estivermos olhando no espelho para saber como é que nós estamos, para nos adequarmos melhor. Como é que a mulher vê se ela está bem maquiada ou não? É pedindo a outra para olhar? Olhando no espelho, não é verdade? Pois a Bíblia Sagrada é esse espelho que nos olhamos para saber aonde precisamos melhorar, todos os dias. Nós não precisamos buscar alternativas, pois Jesus é suficiente para todas as necessidades que temos aqui nessa terra. Ele é suficiente. Para concluirmos, ao ponderarmos sobre estas verdades declaradas pelo Senhor Jesus Cristo, convido você a refletir um pouco sobre esta palavra de Jesus, quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você está trilhando verdadeiramente por esse caminho que te conduz a Deus, que é Jesus Cristo? Ou você tem feito simplesmente a sua vontade? Você está permitindo que Ele seja a verdade que orienta as suas escolhas? Ou você está escolhendo sozinho e pedindo que Ele te aprove? Você está desfrutando verdadeiramente da vida plena que Jesus Cristo trouxe dos céus, que Ele te oferece, que Ele nos oferece? Se não, ainda hoje, aceite o convite de Jesus Cristo e vamos nos comprometer a segui-lo de verdade, como o caminho que conduz ao Pai. A abraçar essa verdade e a vida, a verdadeira vida que Ele tem proporcionado àqueles que depositam nele a sua confiança. Ao proceder dessa maneira, depositando a sua confiança em Cristo, se entregando totalmente a andar nesse caminho, ao proceder assim, seremos transformados de verdade e teremos a oportunidade de compartilhar a mesma transformação que Ele faz em nossas vidas. Há pessoas que nós amamos. Há pessoas que nós queremos que vá também para o céu, assim como nós. Que possamos
sair daqui hoje convicto de que estamos caminhando nesse caminho, ou convicto de que você tem essa decisão de andar neste caminho que é Jesus, aceitando o seu convite? Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Na verdade, Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. Não há vida sem Cristo. Em Efésios capítulo 1, aliás, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo, que entendeu bem o que Cristo Jesus ensinou, e para a gente entender, o apóstolo Paulo não teve com Jesus Cristo ainda quando ele estava no seu ministério terreno. Ele teve um encontro com Jesus Cristo após a sua morte e ressurreição, e ele já tinha ido para os céus. Foi no caminho de Damasco. E ele entendeu o que Jesus Cristo lhe havia dito, que sem ele não há vida, sem ele não há verdade, sem ele não há caminho para os céus. E aí ele diz em Efésios capítulo 2, versículo 1, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, e ele vos deu vida. Ou seja, ele diz aos Efésios, ele diz, vocês estavam distantes de Deus, sem esperança. E ele os trouxe para perto dele, para os seus braços. É isso que ele está dizendo. Então você tem a oportunidade hoje de permitir que o Espírito Santo de Deus transforme a sua vida naquilo que Deus quer que você seja, uma pessoa salva por Cristo Jesus. E tenha certeza de que vai para o céu. Tenha certeza da sua salvação. Vamos orar? Deus de infinita graça e misericórdia, obrigado pela Tua palavra. Tua palavra que nos dá certeza de que há morada para cada um que depositar no Senhor a sua confiança. Há morada no céu. Se porventura alguém nesta noite aqui, Pai, ainda não tomou a decisão de andar pelo caminho que é Teu Filho Jesus, para chegar a ter um relacionamento de intimidade contigo, que faça a decisão nesta noite. Se porventura há alguém dentre nós que anda por caminho distante, não deixou de andar nesse caminho, por alguma razão, e deseja retomar essa caminhada. Porque o mais importante não é se parou no meio do caminho, o importante é chegar no final, na Tua presença, chegar nos céus. Que o Senhor encoraje a retomar essa caminhada. Que o Senhor continue falando, que a Tua palavra continue ressoando nos nossos corações, também ao sairmos daqui, para que não venhamos esquecer do nosso compromisso contigo, de andarmos no caminho conforme a Tua vontade, sabendo que o Senhor é aquele que nos guia. Oramos em nome de Jesus. Amém.